Boa tarde, meus amores. Mais uma quinta-feira, né? E agora nós iremos ter a nossa penúltima aula de língua portuguesa, né? Do ano. O ano já tá aí acabando. Nós teremos a nossa penúltima aula, tá? Nossa última aula desta disciplina será amanhã, tá? Na aula passada, tá? A gente fala um pouco sobre concordância verbal. Lembram que o verbo ele sempre vai concordar com o agente da ação. Lembra que a gente fala um pouco sobre isso? Eu trouxe alguns exemplos. Pois é, a gente vai dar continuidade a isso, tá? Falando um pouco sobre a concordância entre o pronome pessoal e o verbo, né? Nós estudamos aí, logo no início do terceiro bimestre, né? Os pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo, vocês estão todos afiados, né? Com relação a isso. Então, vejam só. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Como é que ocorre a concordância entre o pronome pessoal e o verbo? O verbo, gente, ele vai concordar com um pronome que exerce a função de agente da ação. Então, lembram que na aula passada eu trouxe alguns agentes da ação, só que dessa vez, nesse caso, o agente da ação vai ser o meu pronome. Por exemplo, na frase, ela brinca na escola. Quem é o agente da ação de brincar? Ela. Ela é um pronome pessoal de terceira pessoa, né? Do singular. Portanto, ó, ela brinca na escola. Ela é o agente da ação de brincar. Então, há aqui uma concordância, ó. Ela brinca. Aí eu peguei a mesma frase, tá? E coloquei no plural, né? O verbo aqui ele está concordando com o pronome pessoal. Nessa segunda frase também. Elas brincam na escola. Elas é o agente da ação de brincar, que também, ó, está no plural. Então, eu concordei o verbo com o agente da minha ação, né? Que é o pronome pessoal, tá? Então, ó, os pronomes, eles precisam concordar com o verbo. Aqui está no singular, ó, terceira pessoa do singular. Aqui, terceira pessoa do plural e o verbo concordando com esse agente da ação, que é o pronome pessoal. Tá bom, gente? Isso aqui é uma recapitulação. Tanto é que vocês têm atividade sobre isso na página 54 e 55 e também 56. E lá na frente do livro de vocês, ó, aí na página 66 e 67, tem uma outra atividade sobre concordância verbal, né? Que vai unir tanto aquilo que eu dei na aula passada, quanto isso que eu estou explicando hoje, né? Dessa relação que existe entre o pronome pessoal e a concordância verbal, tá? Outro conteúdo importante é o que eu trouxe e coloquei deste lado do quadro, que é o adjetivo e a locução adjetiva. Primeiro, vocês precisam relembrar o que é um adjetivo. O adjetivo ele tem a função de qualificar ou caracterizar um substantivo. É isso que a gente aprende, né? Ah, professora, mas o que é uma locução adjetiva? Vamos abrir aí na página. Deixa eu ver qual é a página, para que vocês possam também estar acompanhando aquilo que eu estou dizendo, né? Para não ficar nada solto. Página 60, tá? Então, ó, a locução adjetiva vai ser uma expressão que vai ser formada por duas ou mais palavras que corresponde a um adjetivo. Então, eu vou ter uma expressão, certo? Que pode ter duas ou mais palavras, tá? Aqui corresponde a um adjetivo. Por exemplo, olha só. O livro ele traz esse exemplo, mas eu trouxe outros exemplos para vocês. Amor materno. Amor é um substantivo, né? E materno é um adjetivo, né? Que está qualificando esse amor. Não é qualquer amor, é um amor materno, que é aquele amor de mãe, né? E agora, justamente na minha fala, eu formei a minha locução adjetiva. Eu tenho amor, que continua sendo substantivo, e quando eu digo amor de mãe, esse de mãe vai ser uma locução adjetiva. Por quê? Porque ela está tendo, ela é formada por duas ou mais palavras, ó, ter mais mãe, e corresponde ao adjetivo materno. Por isso aqui é uma locução adjetiva, certo? Se eu digo aves noturnas, aves é o substantivo e noturnas é o adjetivo que qualifica esse substantivo.
Ao invés de eu dizer aves noturnas, eu posso simplesmente dizer aves da noite. Então, ó, da noite é uma locução formada pelo da mais noite, que forma uma locução adjetiva, certo? Próximo exemplo, paixão desenfreada. Eu tenho aqui o substantivo paixão, certo? E desenfreada, que está caracterizando essa paixão, né? Uma paixão desenfreada, uma paixão louca. Então, ó, essa paixão desenfreada, que não tem freio, eu posso simplesmente dizer paixão sem freio. Sem freio é uma expressão com duas palavras que dá a ideia de desenfreada, por isso é uma locução adjetiva. Então, lembrem sempre, tá? Denomina-se locução adjetiva a expressão que é formada por duas ou mais palavras a que corresponde a um adjetivo, tá? Gente, é basicamente isso, certo? Não tem muito o que ser dito. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no privado, estarei disponível. Amanhã, sexta-feira, nós teremos a nossa última aula de língua portuguesa, que encerra o 4º bimestre. Próxima semana, começaremos as nossas revisões, tá? Um grande beijo e até já. Tchau, tchau, pessoal.